sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Só a Gente Sabe. Trouxe pra perto aqui que eu esqueci que agora tem que usar o microfone. Bom, gente, eu sou Janine Rolim, sou empresária, sou mãe, sou esposa, cristã e hoje eu e minha amiga Andresa, nós estamos aqui para conversar com vocês. A Andresa vai se apresentar e depois a gente fala sobre a ideia do nosso podcast de hoje, tá bom? Isso aí. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Andresa Assunção, tenho 30 anos. Gente, eu tenho 30 anos! Ela ainda não chegou pra ela que ela já fez 30 anos. Eu ia falar, eu tenho 29 anos, mas não, eu tenho 30 anos, sou casada, sou cristã. Eu trabalho com afiliação, né, na internet, vendendo produtos na internet. E estamos aqui hoje no nosso podcast, nosso episódio de hoje, para falar uma coisa muito bacana com vocês, né? Hoje nós vamos abordar sobre relacionamentos, né? Então, espero que vocês gostem do nosso episódio de hoje. Sim. E se inscrevam no nosso canal, né? Não deixam de se inscrever. Comenta lá o que você achou do nosso episódio. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo, né, de assunto pra gente poder trazer pra cá, você pode deixar lá que a gente tá sempre de olho em vocês, tá bom? Sim, e falando agora sobre as nossas novidades do nosso podcast, a primeira novidade é que a gente vai convidar agora empresárias, empreendedoras, mulheres para estarem trazendo para vocês as suas experiências. Então, nos nossos próximos episódios, nós teremos aí outras mulheres compartilhando também com vocês a experiência pessoal delas nesse trajeto empreendedor. Isso aí, tá vocês bom? vão ter acesso a histórias de mulheres empreendedoras que estão batalhando aí para, né, ter um sucesso na sua área profissional e elas vão agregar muito na vida de vocês. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios que as convidadas estão excelentes. E se você conhece ou se você é uma empresária e você quer contar a sua história, manda também pra gente, fala assim, olha, tem fulana que é uma empresária, uma mulher muito inspiradora, que pode contar a história dela. Ou você fala assim, eu quero contar a minha história. E aí você pode participar com a gente também, tá bom? Então, muito como a Andresa falou, hoje o nosso episódio é sobre relacionamentos. E a gente vai começar com um relacionamento que a gente considera mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. A gente não fez exatamente um roteiro para hoje, então vai fluir conforme tiver que ser, tá bom? Normalmente é assim que a gente conversa, né? As nossas conversas nunca tem roteiros, né? Então, hoje vai ser exatamente isso. Vai ser como se a gente estivesse falando na nossa casa, conversando, né? Só entre a gente mesmo, sem câmeras. Então, hoje vai ser um bate-papo muito legal, porque esse relacionamento, né, que a gente tem é a base para todos os outros, né? Então, assim, que a gente, como ela falou, a gente julga ser muito importante, porque realmente, se a gente não tiver alinhado com Deus, a gente não consegue alinhar as outras áreas da nossa vida, né? Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre isso, e como ela falou, a gente não fez um roteiro, porque é um assunto que a gente acaba ali fluindo, né? Bastante. É uma conversa. Então, espero que vocês gostem. Mas agora, você, antes da gente começar, você tinha falado assim, eu li algo no meu devocional. O que você leu que te chamou a atenção? Ai, gente, olha, o meu óculos, ele dá um estouro, né, na luz. Mas eu não consigo fazer as coisas sem ele, né? Eu tô tentando gravar sem ele, mas tá um pouquinho difícil, porque parece que a gente vai perdendo os outros sentidos, né? Pelo menos comigo é assim. Pra quem usa muito tempo. Isso. Aí, no meu devocional de ontem, que eu tava falando com ela, eu vi uma passagem muito legal, que foi lá em Salmos 39, né? Que diz assim, eu disse, guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. E eu tava fazendo esse devocional ontem e eu fiquei assim, gente, o que é delinguir? Aí fui pesquisar. E é pecar, né? E ele tava falando que aí ele guarda as palavras, né? Ele refreia a sua língua para não pecar.
diante do inimigo, né? E às vezes, muitas das vezes a gente está numa situação que não é nem a gente não está nem de frente pro nosso inimigo, mas está de frente de algum familiar, de algum parente, ou marido, alguém que ou te filho. irritou. Exatamente, alguém que tira você do eixo, né? E ele falou assim: eu freiei a minha língua para não pecar, porque às vezes a gente tem razão. E a gente quer falar, porque quando a gente tem razão, a gente quer falar, não é? Eu acho que toda mulher se identifica agora nesse momento. Ah, se eu tenho razão, meu amor, eu vou falar. Mas, brincadeiras à parte, mas assim, aqui o salmista estava falando que ele refreia a língua dele diante do inimigo, que para ele não pecar. Então, mesmo acerca do bem. Então, assim, às vezes a gente acha que tudo a gente tem que falar. Tudo a gente tem que debater. E às vezes a gente não precisa. A gente é muito ágil, né? Nessa coisa de reagir, né? E a Bíblia ela já começa a nos trazer que a gente não precisa disso. Não precisa falar sobre tudo, falar em toda situação, né? Em qualquer situação. Não é assim. Então a gente precisa realmente frear a nossa língua. Porque às vezes a gente vai quando a gente não tem uma ligação, né? Ou nem aquele costume de falar com Deus diariamente, a gente começa a sair do eixo, né? Começa a entrar exatamente. Coisas externas. Exatamente. Né? Eu sinto muito isso comigo. Quando a minha rotina, assim, tá muito pesada e eu sinto que eu não tô dando prioridade a isso, eu já começo a sair do eixo, sabe? Então, se alguém falar, eu já rebato na hora. Eu já falo o que eu tenho que falar. E às vezes a gente perde a nossa razão porque a gente é muito ágil no falar e não pensa antes, entendeu? Só fala o que vem na língua. As pessoas falam que a boca é muito perto do cérebro. Aí. E aí pensou, falou. Nem filtra. Não filtra. Então, assim, isso é muito importante, cara, porque se a gente não filtrar as coisas que a gente fala, além da gente perder a razão, que eu acho que essa é o menor das consequências, né? É como você atinge o outro, né? Como então a gente pode deixar como uma chavinha essa questão do refrear a língua. Isso aí, né? Porque isso aí. Eu entendi como algo assim muito importante para todas nós mulheres e em todas as situações. Porque quem dera isso fosse só dentro da nossa casa. Esse ímpeto de falar, de responder, de debater, ele acontece em diversas situações. No nosso trabalho, na rua, quando alguém, tipo assim, te dá um troncado, você vai lá e responde, né? Ou alguém, sabe? Então, essa questão do refrear, da gente não pecar no falar, eu acho que é uma chave para todas nós mulheres entendermos que a gente precisa calar, né? Ainda mais quando a gente tá nessa, né? De você falar naquele meio da situação, você nem tá calma. Porque quando a gente tá assim, normalmente a gente tá agitada, né? E dependendo da situação, muitas das vezes com raiva. E a gente, quando a gente fala com raiva, a gente pode falar coisas que matam outra pessoa. Sim. Entendeu? A gente fere tanto a outra pessoa porque a gente tá com a razão, a gente acha que tá com a razão e tudo mais. E pode ser até que esteja mesmo. Só que aí, olha como é que a Bíblia ela vem pra nos alinhar, né? Ela vem e fala, seja tardio, né, ao falar, a não irar-se, né? Então, assim, a gente tem que pensar bastante antes de falar, porque às vezes a gente perde a oportunidade de mudar aquela situação, aí piora, sabe? Então, não só dentro da nossa casa, mas também em outros locais, né? Que a gente acha que tem a necessidade de falar, nós como mulheres, né? Normalmente a gente tem essa coisa de falar, a gente precisa falar. E às vezes a gente acha que precisa falar em tudo e qualquer situação, né? E principalmente da sua vida particular e pessoal. Tem gente que tem tanta necessidade de falar que ela acaba falando demais da sua vida para pessoas que às vezes não são confiáveis, não é uma pessoa assim que quer o teu bem. Às vezes é uma pessoa que ela acabou de conhecer e ela vai ali e fala da vida dela todinha, né? Então, todas nós mulheres precisamos ter essa consciência de que o nosso falar é como Jesus falou assim, ó, não dê pérolas aos porcos. As nossas palavras deveriam ser como pérolas, ou seja, preciosidade, algo precioso. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre o falar, né? E quando a gente entende
que tudo que eu falo é precioso, ou seja, eu dou valor às minhas palavras, e primeiro, eu já começo a falar pouco, certo? Se a minha palavra tem valor, eu já começo a falar pouco. Se você quer me ouvir, você vai ter que ter um custo para me ouvir. Ou seja, a minha palavra tem valor, né? Então você começa a valorizar o que você diz e primariamente a gente começa a analisar o que está sendo dito. Eu não falo mais de forma sem pensar. Me veio na cabeça e eu falei. Não, por quê? Porque agora eu filtro tudo que eu falo, eu penso. Então, tipo assim, vamos supor, você trouxe aqui toda essa análise, né? Esse texto. E aí, antes de eu sair falando, enquanto você falava, eu tô aqui examinando o que você tá falando, pensando nas situações onde isso se aborda, onde isso se encaixa, pra eu não sair falando aqui bobagem, né? E a minha palavra perder valor. Então, esse ponto que você trouxe, né, da gente ter esse cuidado no nosso falar, é muito importante por conta disso, porque se eu dou valor às minhas palavras e eu começo a falar pouco, as pessoas agora querem me ouvir. Por quê? Porque você não é um tagarela, você é uma pessoa que fala torto e a direito. E eu vi um vídeo sobre as pessoas tímidas, que muitas das vezes eles não falam, né? Em público, enfim. Mas eles têm uma coisa ao favor deles, né? Dos tímidos. Porque, normalmente, quando o tímido se dispõe a falar, alguém vai... Poxa, todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. Ué, ele vai falar? Normalmente ele não fala. Ué, se ele vai falar, o que ele tem pra falar? Entendeu? Eles começam a dar... voz, tipo assim, atenção, importância para aquilo, entendeu? Então, assim, não que a timidez seja uma virtude, porque eu acredito que não seja, porque atrapalha muito. Mas para você ver, a pessoa fala pouco. E quem tá, quando ela se dispõe a falar, a pessoa vai querer ouvir, dar importância para aquilo, né? Então, eu tinha visto um vídeo sobre isso. Só para conectar a questão do tímido. A palavra diz que o tímido não herdará o reino dos céus. Então, se você é tímida, meu amor, já trabalha isso com Deus. Agora, falando sobre a questão do dar importância ao falar, é autocontrole. Eu já vejo isso como autocontrole. Eu não lembro agora a passagem. Antes de você dar continuidade, para falar sobre isso dos tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu ficava muito... Porque, assim, eu sempre fui muito tímida. E eu ficava assim, caramba, cara, eu não vou herdar o reino dos céus. Eu ficava muito assim. Só que depois eu entendi, né? Não sei se você vai concordar comigo. Que Deus nos dá uma palavra. Cara, todo mundo tem uma palavra. E, às vezes, a timidez faz com que você não cumpra o seu propósito, né? Então, assim, Deus deu uma palavra para todo mundo. Você tem algo para oferecer, para você servir. Como a gente falou da última vez, do último episódio, que o seu propósito está ligado ao servir. Você só tem que identificar como você vai servir, né? Então, como Deus deu uma palavra para cada um, né? Você tem algo para passar para cada um, para alguém, né? Então, assim, a gente precisa entender que se a gente retém aquilo, a gente deixa de cumprir o propósito que Deus nos colocou, nos confiou, entendeu? Sim. Então, é basicamente isso. Por que não herdarão? Porque não falou da minha palavra, porque você teve vergonha, você não teve coragem, né? Muitas das vezes de chegar numa pessoa ou falar... Mas não é só sobre isso. Eu acredito que a questão da timidez, ela envolve todo um cenário. Porque se a gente for pensar numa pessoa tímida de verdade, vamos supor... Ela perde muitas oportunidades. Não só pela oportunidade, mas a pessoa que ela é tímida, ela tem medo da atenção voltada para ela, certo? Então, a palavra diz que a gente, para ser salvo, a gente tem que confessar o Senhor Jesus como nosso único Salvador, e suficiente Salvador, certo? O tímido não consegue fazer isso. Você tá entendendo? Por quê? Porque para ele confessar, ele tem que confessar para alguém. E como é que o tímido vai fazer isso? Tem pessoas que têm um nível de timidez tão alto que ela não se permite nem chegar para você e falar que ela quer reconhecer e aceitar, entendeu? Então, isso é algo que tem que ser trabalhado. Por quê? Porque ela tem uma timidez tão grande que aquilo ali impede ela de tomar certas atitudes e de reconhecer a Cristo
como o único e suficiente Salvador. Então, eu acredito que esse âmbito, né, onde fala que os tímidos não herdarão o reino, é muito mais além de só falar. Porque só falar é como a Andresa bem falou. Você pode estar impedindo e tudo mais, mas para algumas pessoas, se elas já aceitaram, se elas tiveram coragem, se batizaram, isso aí já caiu por terra. Agora tem que trabalhar o outro lado. Porém, tem pessoas que são tímidas num nível que não chegaram nem nessa parte. Entendeu? Então, eu acho que o risco tá nisso aí. Entendi. Onde a timidez, ela te impede de agir. Né? Impede de você fazer aquilo que o teu coração arde para fazer. Porque ela tem medo do externo, numa forma assim muito mais grave. Bom, e aí falando sobre o autocontrole, que é nessa questão do falar, porque a gente começou falando falar demais, de repente a gente foi por falando de menos. Gente, isso é muito normal de mãe, tá bom? A gente começa um assunto, daqui a pouco a gente tá em outro. Mas no falando demais, eu entendo isso como um autocontrole. Por quê? Porque eu posso ter diversos pensamentos sobre a sua vida, mas o meu controle é o seguinte, o que os meus pensamentos têm a ver com a sua vida? Então, que necessidade eu tenho de falá-los? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não, e às vezes as pessoas também pensam assim, tipo, tem aquela crítica construtiva que é mais uma alfinetada do que uma ideia de te ajudar. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, tem pessoas que usam, né, da palavra, fala demais, achando que, tipo, tá ajudando. Mas, na verdade, não. Ela tá te alfinetando, porque ela achou uma oportunidade. E tenha cuidado com essas pessoas que falam assim, cuidado. A pessoa que fala o cuidado, você já tem que ter cuidado com ela. E aí, falando ainda sobre o autocontrole, né? Eu não lembro agora exatamente qual é a passagem, qual é o livro, mas que fala sobre o fruto do Espírito. Eu acho que em Coríntios. Efésios, eu achava que era Coríntios. Sobre os frutos do Espírito. Efésios, sim. E lá fala sobre os frutos do Espírito. E ele diz que um desses frutos é o domínio próprio. E o que consta no domínio próprio? Tudo que eu posso controlar de mim mesma, entendeu? Então, se eu não tenho controle do que eu falo, eu não tenho domínio próprio. Então, já entra aqui o fruto do Espírito não está em mim. Eu acho que é Coríntios, 1 Coríntios, perto de 1 Coríntios 13, então deve ser 12 ou 11. Não, é Gálatas 5. É Gálatas? É. Então, Gálatas 5, galera, sobre os frutos do Espírito. Isso. Então, o que acontece? Já se entende que a maioria de nós perde os frutos do Espírito porque a gente não consegue controlar a nossa própria boca. Porque a gente vê uma coisa e a gente tem que criticar. Porque a gente é críticos do The Voice. A gente é críticos da gastronomia. A gente é críticos de tudo. E gente que não entende de nada. A gente tem um monte de crítico de tudo que não entende de nada. Isso aí. Como que me explica isso? É porque é aquilo, a pessoa sente necessidade de falar o tempo inteiro. Não pensa no que aquilo vai afetar, primeiramente. Né? A gente tem tanta necessidade de falar, eu tenho tanta necessidade de falar sobre você, que eu vou falar, mas eu não vou parar pra pensar o que você vai sentir, se você vai ficar triste, se magoada, ou se aquilo é uma coisa que tá dentro de você aflorando pra sabe? Botar pra fora. Pra alcançar outras pessoas, se eu vou matar essa tua ideia ou se eu não vou, entendeu? Agora, vamos pensar nesse ponto da crítica em si, porque eu acho que tem críticas que têm relevância. Tem relevância. Agora eu vou trazer as que pra mim, Janine, tem relevância. Vamos supor, deixa eu pegar alguém aqui famoso. Acho que hoje que tá mais famoso no mundo do empreendedorismo é o Flávio Augusto, certo? Se o Flávio Augusto entra aqui e fala, Janine, isso aqui tá errado, tem que melhorar isso aqui, isso aqui, ele é uma pessoa de relevância. Porque ele construiu algo. Então ele pode criticar tudo aqui que eu vou ouvir. É verdade. Certo? Então, o que tem relevância na crítica? É você olhar se a pessoa tem base, se a pessoa tem estrutura para o que ela tá criticando. Porque é muito fácil a pessoa que não tem nada na vida dela virar para você e falar que você não tá produzindo, que o que você tá fazendo tá errado, sendo que ela não tem resultado na própria vida.
Entenderam? Então, quando a gente fala de crítica construtiva é de alguém que construiu algo, gente. Primeiramente você analisa de onde está vindo. Da onde está vindo a crítica, né? Para você saber se você consegue relevar aquilo que está sendo dito ou não. Porque, como ela falou, às vezes a pessoa nem tem uma vida... que você desejaria ter. Exatamente. Aí, tipo, tá falando uma coisa pra você fazer e às vezes você tá ouvindo pessoas que não construíram nada, não fizeram nada, só estão ali falando, entendeu? E acaba criando uma divisão de pensamento, porque aí traz confusão. Porque vamos supor, se você... vamos supor que você começou a fazer docinho pra vender. Aí, aquela amiga, que uma outrora já vendeu docinho também, mas que não deu certo, ela resolve te ajudar. Aí ela vai falar assim, mas eu comprava de tal marca. Mas eu achava melhor vender por R$2, porque nem todo mundo tem dinheiro pra comprar. Mas ela não deu certo no negócio dela e tá querendo te ensinar. Aí você tinha um outro pensamento, porque aí você queria fazer algo gourmetizado, você queria usar materiais mais caros para poder fazer algo de valor agregado. E aí aquela pessoa que tem um outro pensamento, que não deu certo, vai trazer as ideias dela, e aí você começa a ficar confuso. Por quê? Você fica pensando assim, poxa, realmente, talvez no meu nicho, ou no meu público, no meu ambiente, eu não tenho gente que queira pagar talvez R$5 num docinho e tudo mais, então talvez eu tenha que revisar. E aí começa a dividir o teu pensamento. Então, antes, se você estava decidido que o teu público ia ser X, que você ia comprar material tal, aí aquela pessoa traz outras informações para você e agora você já não sabe mais se aquilo ali é realmente o que você queria fazer, sendo que era o teu plano desde o início. Entendeu? Então, a gente tem que ter também cuidado em ouvir opiniões que estão fora do que eu quero fazer ou daquilo que eu já tinha planejado para mim. Porque a gente faz os nossos planos e a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas que a resposta final, a palavra final, ela vem de Deus. Ou seja, se aquilo ali vai dar certo ou não, quem determina é Deus. Não é as nossas amizades, não é os nossos irmãos, não são os nossos pais. Porque os nossos pais também têm as bagagens e histórias deles, que correspondem aos que eles passaram. E às vezes, por cuidado, por proteção, eles também vão trazer, vão compartilhar aquilo ali, falando assim, é melhor você fazer tal caminho e tudo mais. E não é porque eles querem o nosso mal, é instinto de proteção. Entendeu? Instinto de proteção. Às vezes a pessoa também fala com um pensamento limitado que ela tem. Então, às vezes, como ela falou, não é por mal, mas a falta de conhecimento que ela tem, tipo, eu só sei até aqui. Então, olha, ela começa a te preservar. Não, só vai até aqui porque isso aqui não pode fugir muito, entendeu? Não pode fazer aquilo. Não, eu acho que isso é demais. E às vezes te limita porque o pensamento dela é limitado, entendeu? Então não é por mal, mas é porque não tá na mesma sintonia ali. Por isso que a gente está falando sobre você ver da onde que tá, analisar da onde está vindo a crítica ou a dica, entendeu? Da onde está vindo. Porque, poxa, se deu... Gente, isso tem muito em maternidade, tá? Maternidade, o tempo inteiro você... É uma dica o tempo todo. É uma dica que surge do nada, que você nem perguntou, nem pediu. Na verdade, acho que não tem mãe nenhuma que peça... Mas surge. Mas sempre tem uma mãe dando conselho pra outra mãe. Surge. Não, e tem também as que não outras são mães mães também. As outras mães que não têm filhos. Porque eu costumo falar que a mãe perfeita é aquela que não tem filhos. Porque no mundo dessas mães que não têm filhos, é tudo tipo matemático. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Mas na verdade não é assim. A gente sabe, a gente que é mãe, que tem criança, a gente sabe que não funciona desse jeito. O quão imprevisível é. E às vezes o que funciona pra mim não funciona pra gente. Não, e pior é quando falam assim, eu dei pro meu e não morreu. Tipo, graças a Deus que não morreu, né? Mas eu espero também, eu não vou dar pro meu, porque eu não quero que ele morra. Essa daí eu prefiro me calar. Eu prefiro ter a minha... Sinceramente. Me reter, porque eu ouço muito isso, gente. Muito, 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 muito isso. Então eu prefiro me calar pra não Às vezes pecar. fica parecendo, cara, quando você deu, você esperava que ele morresse? Porque parece até, né, que a pessoa, tipo assim, eu dei e não morreu. Vou testar. Ai, se morresse, cara, pelo amor de Deus. Olha, sinceramente... Ai, gente, olha... Tem coisas que acontecem, tem coisas que acontecem que a gente tem que... Aqui, eu tentando ajeitar o óculos.
Ai, gente, mas tem vezes que é assim mesmo, cara. A gente tem que dar risada em coisas que acontecem pra gente Faz não parte da surtar, vida, porque realmente vem cada situação assim, né, pra gente de que a pessoa fala, te dá dica ou te dá. E Você isso tem constrói todos os relacionamentos. Eu estava aqui, enquanto a gente estava conversando sobre essas dicas, cuidados e proteção, eu vejo como isso constrói todo tipo de relacionamento. Você falou disso, me lembrei de uma situação que eu trabalhava, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu ainda era noiva, né, do Hudson. E nós, assim, sempre pensamos que tudo é junto, tudo é conjunto. Lá em casa, tudo funciona assim. O dinheiro que entra é o dinheiro de todo mundo. Se um ganha 2, o outro ganha 2, todo mundo tem o quê? 4.000. Então, sabe? Um exemplo aqui. Então, assim, não tem uma coisa de, é seu dinheiro, é meu dinheiro. Então, quando eu trabalhava, eu não lembro como que surgiu essa situação, que a gente uma menina que trabalhava comigo falou assim, você deixa ele ter acesso ao seu dinheiro? Minha filha, você vai ser muito trouxa. Falou assim. E assim, eu não sei como ela tá hoje, não sei como é a vida dela hoje, mas eu posso te garantir que minha vida é muito mais feliz sendo parceira nesse nível de trabalhar juntos, porque eu entendo que quando a gente trabalha em unidade, a gente consegue chegar muito longe e muito mais saudável, né? Porque a gente não tá pensando só em mim. Eu não tô pensando só em mim. Eu tô pensando no todo, no nós, entendeu? Tipo, como vai ser a casa. Então, assim, eu poderia pensar, nossa, realmente, ele sei lá, tem acesso ao meu dinheiro, ou eu vou falar quanto eu ganho. Se ele gastar tudo, eu ficar sem nada. Entendeu? Então, assim, lá em casa, a gente sempre trabalhou assim. Quanto que a gente tem de despesa, quanto que a gente tem sobrando, quanto que tá entrando. É assim, é tudo junto, sabe? Não tem uma coisa de, é seu, é meu. Pensando nessa construção de relacionamento, eu acho que as pessoas hoje já entram nos relacionamentos pensando em separar. Porque se não fosse assim, as pessoas entrariam com mais elas confiança. Pensam assim? Porque tem outras pessoas que falam assim, disseminando esse pensamento. Isso sabe? Cuida. Nunca pensa assim, poxa, trabalha em unidade. A unidade, a cumplicidade, para vocês serem parceiros em tudo, então, né? assim, você ter unidade, trabalhar em unidade, gente, vocês vão ter uma família muito mais estruturada. Hoje eu penso que eu tenho uma vida que eu não deveria ter se eu tivesse seguido conselhos assim de pessoas dessas que pessoas não do deram cuidado, né? Toma certo. cuidado, Andresa. Exatamente. Lembra que ela falou? Pessoas frustradas trazem também suas frustrações sobre as nossas vidas. Eu já passei por isso. Você cuidado. Toma cuidado. Então, assim, essa coisa acaba fazendo você repensar, sabe? Naquilo que você acha que é bom pra você. O relacionamento dela é diferente do meu, as regras que ela tem na casa dela, regras que talvez sejam regras que eu não tenha na minha. Então, assim, dá certo pra ela. Tem coisas que acontecem no meu que dá certo pra mim. Então, você tem que pensar nisso. Não é uma coisa... o que faz um casamento dar certo? Não é uma coisa, sabe? O que vocês combinam desde o início e mantém aquilo. O que é combinado... o combinado não sai caro. Se você combinou isso com o seu marido, né? Com a sua esposa, respeite aquilo, independente se o outro falou alguma coisa. Porque o outro tá fazendo assim. Dando cada um dentro da sua... Né? Entendeu? Cada um no seu quadrado. Então, assim, deu certo pra você, continua. Time que tá ganhando não se mexe, né? Então, se tá dando certo pra você, se tá fazendo você feliz, se tá fazendo sua família feliz, continua. Às vezes as pessoas jogam essas frustrações delas, né, em cima da gente, esperando que a gente faça aquilo que elas fizeram. Só que a gente não pode fazer isso. E sabe o que é mais interessante de novos relacionamentos que estão surgindo, que eu vejo quando as pessoas conversam, falando sobre, conheci alguém e tal, é que as pessoas querem encontrar sempre alguém pronto. Ninguém quer mais se construir. Tipo assim, eu quero achar a minha metade da laranja. Gente, não existe. Quem contou a história da metade da laranja lá atrás, contou mentiras pra você, porque a metade da laranja não existe. É a gente que faz a nossa metade ser
entendeu? A nossa laranja ser a nossa metade, sei lá, enfim. Aham. Mas é a gente que constrói o outro conforme vai se moldando, sabe? O casamento, com o tempo, a gente vai ensinando o outro a como nos tratar, a gente respeita, a gente vai mostrando nossos limites, a gente vai falando como a gente quer trabalhar, como vai ser. Então, assim, todo relacionamento de início, você tem que ter paciência, é uma grande obra. Não é algo que você tá pegando pronto. Igual, por exemplo, apartamento. Que você comprou lá, já tá pronto, você só vai entrar, pegar a chave, entrar e morar. Relacionamentos que dão certo não são assim. A gente tem que construir o outro, assim como a gente está se construindo para o outro também. Então tem que ter paciência. Pois é, se você viu o último episódio, né, o nosso último episódio, no final a gente estava falando sobre como que o que a gente impactou na vida da outra, Sim. né? E meu marido viu o episódio e ele me mandou um vídeo lindo, né? Eu até mandei pra Janine, que ele começou, que eu a gente estava vendo o filme e eu perguntei pra ele, poxa, o que dentro desses, a gente tá 15 anos juntos, o que dentro desses 15 anos eu impactei na sua vida, que você acha que, caramba, a Andresa veio e mudou isso em mim? E ele começou a falar coisas muito bonitas, coisas de coisas que eu transformei ele, né? E ele falou, cara, eu não vou abrir porque é uma coisa muito pessoal, mas ele falando sobre coisas que eu transformei na vida dele, e eu parei pra pensar, lembrei agora, porque a gente estava falando sobre construção. Gente, o Hudson era totalmente diferente do que Desconstruído. ele é agora. Entendeu? Então, assim, o marido que eu tenho hoje foi eu que construí. Entendeu? A mulher que ele tem hoje foi ele que construiu, né? Então, assim, a gente é um pro outro aquilo que a gente sempre trabalhou. A gente não veio... Não se largou não também, veio, né? Exatamente, não desistiu, porque a gente tá falando de pessoas. Pessoas são como é que fala? Imperfeitas e são ensináveis. Se somos imperfeitos e somos ensináveis, temos salvação. Não é mesmo? Se somos imperfeitos e somos ensináveis, nós temos salvação. Então, não desiste da pessoa porque ela errou nisso, é assim. A não ser que ela te bata ou que, sabe? Que tenha graves situações. A gente não tá falando dessas situações graves. A gente tá falando de construções, né? Pequenas, digamos assim, que faz toda a diferença no final, né? Então, assim, eu lembrei dessa situação porque o Hudson, ele não veio pronto pra mim, né? Eu não estava pronta pro Hudson, mas a gente foi construindo o Hudson e a Andresa que a gente queria pra ter a família que a gente tem hoje, entendeu? Que eu não tô dizendo que somos perfeitos, porque não somos, né? Mas ainda tem muito chão pra construir, temos né? muito chão ainda pra construir, mas o que a gente construiu até aqui, cara, valeu muito a pena. Né? Valeu Olhando muito pra a pena. trás, né? Poxa é algo vida. assim irreconhecível, né? De história que a gente olha assim, cara, a gente consegue ver um trilhar, um crescimento e realmente a gente olha assim, cara, valeu a pena o que a gente construiu, porque a gente não é mais as mesmas pessoas de lá de trás. E é isso que eu acho que assim maravilhoso para relacionamentos. Todo relacionamento tem que ter crescimento. Se o teu relacionamento não cresce, seja ele com seus amigos, com seus familiares, com seu marido ou esposa, se o teu relacionamento não tem crescimento, tem alguma coisa de errado. Olha, essa seria uma frase pro final, mas eu não sei se a gente tá no já final. Já estamos no final que a gente já tá atingindo o nosso horário. Porque, assim, eu sempre pensei, eu sempre ouvi, na verdade eu ouvi essa frase uma vez, e isso ficou pra sempre. Eu não posso me medir com a régua dos outros. A gente precisa se medir com a nossa própria régua. Porque é muito injusto eu me medir pela régua da Janine. Porque a Janine já tem isso e eu não tenho. Porque a Janine é assim e eu não sou. Porque a Janine foi e eu não fui. Gente, isso é tão injusto. Porque eu não tive a vida que ela teve, ela não teve a vida que eu tive. Então, assim, para de se comparar com o outro. Se compara com aquilo que você foi. Gente, se você parar... E o quanto você já cresceu, O quanto né? você já cresceu. Se você parar pra ver como você é hoje e como você era antes, meu Deus... Tem que haver, tá? Porque tem gente que não tem diferença nenhuma. É a mesma pessoa há 10, 15 anos. Então... mas vamos falar de um cenário mas evolutivo. Tem que haver. Se exatamente. você conseguir olhar, né? Que é o que ela tá passando.
Você consegue olhar e ver assim, cara, realmente, a minha vida de 1, 2 anos atrás é totalmente diferente de quem eu sou hoje, já houve um crescimento. Pois é, então, como eu posso conjugar esse verbo? Eu não sei qual é a palavra. Peraí. A gente tem que se medir pela nossa régua, não pela régua dos outros. Se comparar com os outros é muito injusto com você. Então, se compare com aquilo que você foi, né? E aquilo que você é hoje, caramba, eu evoluí pra caramba. E não com o que o outro foi. Ah, ele tem, eu não tenho, ele foi, eu não fui. Não faça isso. Isso é muito injusto com você. Sim. E projeta, pra finalizar, projeta sempre uma pessoa melhor lá no futuro. Pra você poder caminhar em direção a isso. Eu acho que é muito triste a gente viver todos os dias sendo a mesma pessoa. Sem ambição, sem objetivos, né? Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tá nos dando a oportunidade de crescer. O meu relacionamento com a Andresa me dá a oportunidade de crescer. O meu relacionamento com meu marido, com a minha igreja, com meus filhos. Gente, tudo nos dá oportunidade de crescer. Só fica sendo o mesmo quem quer. Entendeu? Então, não precisamos disso. E vamos finalizar, então, o nosso episódio maravilhoso. Foi maravilhoso falar sobre relacionamentos, né? E eu acho que esse assunto a gente pode ainda falar muito mais pra vocês. Isso aí. Mas virão outras oportunidades também, tá bom, gente? Então, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, comente aí o que você achou. E não esqueçam de dar sugestão de novos assuntos, Por favor. tá? E não esqueçam que nós teremos convidadas, né, nos próximos episódios. Então fiquem atentos aí, Isso aí. que nos próximos teremos novidades. Um Tchau, beijo tchau. e até a próxima.